Fala aí pessoal do YouTube, combatedor de ateu todinho, nosso primeiro vídeo. E no vídeo de hoje, nosso primeiro vídeo, nós vamos refutar a ideia que alguns militantes ateus no YouTube estão dizendo de que a história da Arca de Noé, do Gênesis, é tudo uma cópia ou influência do mito de Gilgamesh, né? Que é um mito, se não me engano, da Suméria antiga, que conta a história. Essa história ela é dividida em 12 tabuleiros. O mito de Gilgamesh conta o seguinte: existia um rei de Uruk, não me lembro, não vem a memória o nome, mas este rei era muito odiado pela população. Aí os deuses, com pena desse rei, eles criaram um companheiro chamado Enkidu, que era um homem selvagem, era um homem misturado com animal, Enkidu. E só que aconteceu o seguinte: esses dois provocaram tanta confusão que os deuses ficaram com raiva dele. Aí resolveram matar Enkidu. Aí esse rei de Uruk ficou amargurado, com medo com medo da mortalidade. Só que aconteceu o seguinte: ele foi aconselhado a chegar a uma pessoa poderosa e plantar uma planta, né, para poder conseguir a imortalidade. Mas aconteceu o seguinte: passou uma cobra, se não me engano, e roubou a planta. Só que aí o que aconteceu é o seguinte: houve um dilúvio, e após esse dilúvio, ele realizou um sacrifício aos deuses. E com isso, ele recebeu perdão e conseguiu a imortalidade. Só que é o seguinte, galera, qual é o problema dessa história? É que, como eu já falei no início, as histórias do mito de Gilgamesh é dividida em 12 tabuleiros. O problema está no seguinte: é que em cada 12 tabuleiros, as histórias estão completamente diferentes. O que muitos estudiosos indicam que o mito de Gilgamesh sofreu influências de outras culturas e que ele foi mudando com o passar do tempo. E essa história do mito de Gilgamesh, do dilúvio, só é encontrada no tabuleiro que foi escrito no século 7 a.C. O livro de Gênesis, na qual foi escrito a história da Arca de Noé, foi escrito no 10º século a.C., ou seja, 300 anos antes que o mito de Gilgamesh foi escrito. O livro de Gênesis foi escrito por Moisés no século no 10º século antes de Cristo. Então, meus amigos, é completamente falsa essa história de que a história de Noé foi influência de outras culturas. E é claro, né, tem outros mitos pelo mundo espalhados que contam essa mesma história da Arca de Noé, mas isso não prova que a Bíblia pegou essa história de outras culturas. Pelo contrário, isso prova que realmente o fenômeno aconteceu, por conta do seguinte: que se o dilúvio aconteceu, significa que foi algo que impactou a humanidade e que a humanidade certamente não ia esquecer desse fato, né? Então é isso, pessoal. Deixa o like no vídeo e se inscreva no canal.